Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula de práticas de rede de computador, na qual nós vamos começar a trabalhar com ferramentas que nos auxiliam, que nos possibilitam interagir com as características da rede e até simular redes para efeito de planejamento, para efeito de projeto e para efeito de entendimento e também identificação de problemas. Essa aula vai utilizar uma série de ferramentas que estão disponíveis para download no nosso repositório, que você tem o link lá na disciplina, e também nós vamos utilizar os tutoriais que estão disponibilizados lá para se fazer a instalação dessas ferramentas. Eu acredito que você já tenha feito isso, mas se você não fez, você tem a oportunidade de executar esses tutoriais e fazer a instalação desse software no seu computador ou aí no Polo, pedir o apoio de um tutor para fazer essa operação, de forma que você possa utilizar esses softwares em sua plenitude. Em caso de dúvidas, o conselho de sempre: entre em contato com a gente através do 0800, falando com o CRA, ou através da tutoria do AVA, do fórum, os meios de contato que você tem para utilizar o nosso apoio. Eu espero que você consiga sucesso executando essas atividades e que isso reforce os conhecimentos, agregue novos conhecimentos através desses novos conteúdos e que você possa utilizar esse ferramental no seu dia a dia, no exercício da sua profissão, para descobrir, para pesquisar, para se informar e para poder utilizar da melhor maneira possível o seu conhecimento. Vamos então à nossa terceira aula prática. Vamos iniciar então a nossa atividade 1, a nossa aula prática 03, acessando aqui então nosso ambiente virtual de aprendizagem, o Univirtus, o roteiro da atividade. Tá? Vamos abrir aqui o nosso PDF, que contempla então tudo o que nós temos que fazer nessa atividade. Eu recomendo que você faça como eu, deixe aqui aberto, para a gente ir alternando entre a ferramenta, tá? E o roteiro, para poder saber o que a gente vai executar, ok? Uma outra dica é a gente deixar aberto também o Notepad, o bloco de notas do Windows, para que a gente possa ir fazendo as anotações e capturas, etc. E assim ser mais pragmático, ok? Muito bem, então o que nós vamos fazer? Nós vamos executar alguns comandos básicos de rede no ambiente Windows e vamos fazer operações de configuração básica de roteadores utilizando o laboratório virtual de redes, que é o software Cisco Packet Tracer, que você certamente já viu o link para download ali no AVA, né, em material complementar, e já fez a instalação. É bastante simples, né? Caso você tenha dúvida, sempre recorra a nós por meio da tutoria, ok? Muito bem. O que a gente vai utilizar? Vamos utilizar um computador com acesso à internet. Vamos utilizar então o laboratório virtual de redes de computadores, o Packet Tracer, um pacote já configurado que está lá junto com o link para download, no arquivo que você fez download, chamado Lab01, e também um template do relatório de atividades do laboratório, que está disponível também em material complementar. Você pode perguntar, professor, eu vou ter que entregar esse relatório? Não, é um guia para que você possa executar as atividades e registrar os resultados. E também você, com base nesse guia, pode trocar informações com seus colegas de turma e conosco na tutoria, ok? Nós temos então a execução dessas atividades e preencher o relatório. Estamos estimando em torno de 120 minutos no máximo para concluir essas atividades, ok? Começamos por onde? Criamos uma pasta Lab Cisco, dentro da pasta Biblioteca Documentos, né? Então, se você abrir a pasta Documentos, nós vamos ter aqui uma pasta Lab Cisco, né, onde nós baixamos e instalamos o Cisco Packet Tracer, aqui é a versão 6.0.1 que nós estamos utilizando, e todos os pacotes, né, de exercícios que nós vamos utilizar no decorrer das nossas atividades práticas, ok? Muito bem, voltando ao nosso roteiro, tem aqui um aviso, né? Caso você não tenha feito, faça o download, que está no link lá em material complementar, descompacte, copie tudo para lá. Ok,
O item 3, nós vamos entrar no modo de linha de comando do Windows, né? Posso fazer isso utilizando Windows R, a tecla Windows mais R, ou menu iniciar, executar e digito CMD. Né? Vou entrar no modo de comando do Windows. Ele vai exibir então esse prompt de comando aqui, baixando o patch para a minha pasta de usuário. E vamos começar executando o nosso comando ipconfig/all. Ou seja, como nós já vimos em nossas aulas anteriores, esse comando vai mostrar uma série de informações. Eu posso maximizar aqui a tela para ver, que a respeito da configuração atual de rede do meu computador. E ali eu tenho diversas informações. E eu estou pedindo aqui no relatório que a gente preste atenção e registre algumas dessas informações. Quais são elas? O nome do host, o endereço físico desse host, o NIC, o Network Interface Card Number, ou MAC Address, Media Access Control Address, o endereço IPv4, a máscara de subrede, o gateway padrão, e o servidor DHCP e os servidores DNS. Muito bem. Onde é que estão essas informações? Elas estão todas aqui. Nós estamos vendo aqui, o meu computador está conectado à rede e eu estou aqui com essas informações com os parâmetros. Então, por exemplo, o meu endereço IP está configurado aqui. 192.168.25.209. Eu já estou trabalhando com o IPv6 e aqui o IPv4. Então ele pede para eu capturar nome do host, que está habilitado, o endereço IP, endereço IPv4, no padrão 192, e os servidores de DHCP e de DNS, ok? Então essas informações estão aqui. Uma dica, professor, como é que eu faço? Tem que copiar tudo isso? Posso errar? Posso. Então o que eu faço? Eu posso fazer uso da captura em modo comando. Eu utilizo o Alt espaço, selecionar tudo aqui, posso marcar também, e fazer cópia de um conteúdo que está aqui no modo comando. Vou marcar, eu pego o meu cursor e seleciono aqui. Eu vou pegar todas essas informações, e Alt espaço novamente, editar, copiar. Aí vou lá para o meu bloquinho de notas que eu tinha deixado previamente aberto e colo. Pronto, estão aqui todas as informações que eu preciso da minha conexão, ok? Então, por exemplo, está aqui o meu endereço IPv4, está aqui, e óbvio que você pode verificar que eu também tenho um endereço IPv6. Aqui também o gateway padrão, servidor DHCP e servidores de DNS. Então basta agora eu fazer esse registro, pegar essas informações e colocar então aí no relatório, ok? Essa parte então está executada. Na sequência do nosso relatório, item 4 aqui, se pede para utilizar o comando ping, seguido de uma URL ou endereço IP. Por exemplo, uninter.com. Então vamos voltar aqui para o prompt de comando e vamos executar um ping uninter.com. Muito bem, ele disparou contra o endereço, já me mostrou aqui o endereço no formato IPv6, uns 32 bytes ali de informação, e uma estatística de quantos pacotes foram enviados e quantos pacotes foram recebidos até o momento. Então aqui eu tenho a relação de comunicação com esse endereço. Vamos experimentar um outro, Vou fazer aqui, por exemplo, ping wall.com.br. Só para reforçar aqui, ele vai me passar lá o endereço daquela forma que a gente já conhece. Já estudamos em outras aulas práticas. E está aqui o resultado mostrado, ok? Muito bem. Vamos voltar ao nosso relatório e vamos ver aqui. Ainda no comando, modo de comando do Windows, execute o comando ping seguido de uma URL, beleza, já fizemos. E o ponto 5, execute o comando netstat-a e avalie o resultado.
né? E depois vamos colocar isso no nosso relatório. Tá? Então, tá lá, execute o comando netstat -a. Vamos então para a nossa tela de comando, prompt de comando, netstat -a. Tá aqui. Posso fazer de novo aquela captura, né? Só para poder verificar, selecionar tudo da tela. Volto em editar, alt espaço, copiar e vou para o meu editor de texto. Vou colocar aqui questão 3 e vou colocar todo aquele conteúdo. Depois eu posso analisar com mais calma, mas o que a gente vai ver aqui é que eu tenho o status de cada porta do meu computador, né? Eu já tenho aqui o hostname, qual é o protocolo que está sendo utilizado, como é que ele está, no caso listening, está ouvindo essa porta. Né? Então tem várias portas aqui configuradas com TCP, eu tenho várias portas aqui em close wait, né? Aguardando o encerramento de uma conexão. Tem conexões estabelecidas apenas, aqui no caso do meu loopback. Olha só, várias portas. Algumas aqui já com endereço IPv6, provavelmente por aquilo que eu já utilizei aqui de comandos. Então é isso que você vai ver, ok? Essa é a resposta, então, da execução do item 5, okay, beleza? Quais endereços, por que alguns endereços estão como nome, então eu já tenho na tabela ARP, né? O que representam os números após o sinal de 2 pontos, eu acabei de falar, as portas aí, né? As portas TCP e UDP, né? Então, resolvemos esse ponto aí do nosso exercício, da nossa atividade. Agora vamos para o item 6. Então, execute o Cisco Packet Tracer, né? Então, vamos lá executar o nosso Packet Tracer. E vamos abrir o arquivo lab01 da pasta que nós criamos lá, a pasta lab Cisco, ok? Então vamos lá, abrir. Nós fizemos então na nossa pasta documentos, uma pasta lab Cisco, e nós temos aqui o lab01. Pronto, carregamos. Olha que legal. Poxa, professor, é bonitinho, né? Já tem uma rede desenhada. Isso. O Packet Tracer, como a gente viu na orientação sobre o uso dele, é um software que permite o desenho e a simulação de redes com equipamentos da Cisco. Então aqui nós temos uma rede básica, que tem lá um PC, um computador PC, um roteador. Né? Esse PC está ligado pela interface serial do nosso roteador, né? Nós chamamos de cabo de console. Tem uma conexão serial, então por quê? Porque ele não está conectado a uma rede. Né? Esse roteador tem uma porta WAN, né? Uma porta de rede externa, que é a F0/0. Está configurado aqui com o endereço 192.168.0.254. Aí nós temos aqui um switch, opa, cliquei sobre ele. Essa é uma das características, né, que eu clicando sobre o equipamento eu já acesso ele. Tem até aqui a senha. Né? E nesse switch estão conectados outros dois computadores. Ou seja, eu tenho um acesso remoto e tenho dois computadores com acesso local. A gente pode ver aqui, ele já vai mostrando inclusive o tráfego, né? Se eu ficar aqui com o cursor em cima, aqueles detalhes que a gente já mostrou no funcionamento aí da ferramenta. Se tiver alguma dúvida, como a gente sempre orienta, entre em contato com a gente. Muito bem, voltemos então para o nosso relatório de atividades. Vamos ver o que nós temos que fazer. Clique sobre o roteador 1841, que é um roteador que está lá configurado, e escolha abra CLI. Né? O que significa CLI? É a linguagem de interface Cisco. E é o interpretador, é a linguagem que eu utilizo para configurar os equipamentos da Cisco. Pressione Enter para estabelecer a conexão, digite Enable e a senha. Lembre-se, preste atenção, tudo minúsculo, com arroba, e aqui o dígito 0 no lugar do O, ok? Vamos lá então, vamos entrar aqui, selecionar o nosso roteador, pode ver que aqui já tem uma vista física dele, né? E as portas de conexão, espaço para conexão
de expansões, cartão de memória, conexão serial, o cabo de força. É a visão de como seria a parte traseira desse tipo de dispositivo, né? Physical Device View, ou seja, a vista física do dispositivo. Muito bem, pode ver que ele está ligado aqui, né? A luzinha verde acesa, ok? Nós vamos então lá na abinha CLI, ok? Vamos ver que ele já está ativo, né? E aí está com uma mensagem aqui, ó, somente acesso autorizado e tal. Eu vou fazer então como manda o meu relatório, que eu acabei de ver, né? Vamos lá, ó, enable e password, ok? Muito bem, enable, dou enter, password, p@sswr0rd. Muito bem, pode ver que já mudou aqui o cursor para esse hashtag roteador. Então agora eu estou no modo comando, eu posso emitir comandos para o meu roteador. Ele pede para executar o comando show IP interface briefing, ou seja, eu vou mostrar um briefing, não, das interfaces IPs configuradas no meu roteador. Então vamos lá, show IP interface brief, está abreviado. Opa, temos que digitar corretamente, né? Interface, erros acontecem. Muito bem, show IP interface briefing. Então o endereço IP, se está ok, se foi configurado como manual, o status, ou seja, up, significa que ele está ativo, né? E o protocolo utilizado também, que no caso o protocolo Fast Ethernet, para essa porta também está ativo. Eu tenho mais duas portas nesse meu roteador, pode ver aqui, né, que elas não estão configuradas, né, e estão em status down, ou seja, não estão funcionando, né. Então o nosso exercício pede para que eu coloque essas respostas lá no meu relatório, né? Execute o comando show IP interface brief e copie o resultado no campo de resposta da questão 4. Nós vamos então lá para o nosso Notepad e fazer o padrão, né, de copiar a resposta, né? Então venho aqui, vou selecionar esse conteúdo, né, a parte que me interessa, e simplesmente vou colar aqui, ok? Opa, não funcionou, esqueci de copiar, né? Esqueci de colar, de dar o Ctrl C aqui. Copiar. E vamos lá para o nosso bloco de notas, ok. Então aqui está o resultado que o meu relatório pede, né? Questão 4 do relatório, ok? Vamos nomear aqui para ficar registrado, questão 4. Muito bem. Isso feito, agora nós vamos para o item 9. Executar o comando show IP route no comando de resposta, no campo de resposta da questão 5. Nós vamos colocar o que aconteceu, né? Vamos lá. Então vamos para o nosso packet trace, nossa telinha. Nós estamos aqui comunicando direto, então lá com o nosso roteador, obviamente de forma virtual, né? E vamos fazer o que? Executar o comando que foi pedido, show IP route. Então show IP route, ou seja, mostre as rotas IP que estão configuradas para o nosso roteador. Nós temos então uma rota IP que está aqui, 192.168.0.0, para uma subrede /24, conectada diretamente à nossa porta Fast Ethernet, ok? A nossa porta de rede local. Essa é a configuração, né? Novamente vou aqui copiar este conteúdo e vou colar aqui como resposta da questão 5. Né? Tá aqui no meu bloquinho de notas. Tá vendo como é simples ir registrando passo a passo, né? Isso é uma boa prática, ok? Muito bem. Eu posso inclusive copiar todo o conteúdo da janela, então, aqui com o copy, né?
Você prestou atenção que isso é possível. Legal, tudo dando certo até agora. Vamos então para o passo 10. Execute o comando erase startup config. Aqui. Após receber o comando de pronto, mude para a aba Physical, desligue e ligue novamente o roteador. Muito bem. Erase startup config significa que eu vou apagar toda a configuração do roteador. Então eu vou zerar. Vou zerar o conteúdo da memória configurável dele. Obviamente, isso vai implicar que ele vai deixar de funcionar como ele está funcionando até o momento. Então vamos executar isso dentro do nosso roteador. Pode ver, inclusive, que eu posso deixar até a telinha aqui sobrepondo, Professor, eu tenho dificuldade para gravar os comandos ali. Até você ter habilidade suficiente, pode fazer isso. Deixa ali, erase startup config. Muito bem. Ele pede para você continuar e está dizendo, erasing the VRAM file system will remove all configuration files. Continue. Então ele pede para você confirmar. Se você der não, um N, der um escape, Ctrl C, ele não vai executar o comando. Se eu confirmar, der um Enter, ok. Erase of VRAM complete. Ou seja, colocou tudo zerado na memória de configuração. Aí o que o relatório diz? A atividade pede para que eu mude para a aba Physical e desligue e ligue o roteador. Professor, como é que eu vou fazer isso? É virtual. Então vem aqui na aba Physical, está aqui a chavinha de liga e desliga. Cliquei, passou para o modo desligado. Ok? E vou ligar novamente. Liguei novamente. Se eu for lá para a abinha série, vou ver que ele está começando do zero. Estou fazendo um boot e criando todas as informações novamente do zero. As interfaces ficam configuradas com as informações de fábrica. Então fiz um boot frio. Ok? Continua com o diálogo de configuração? Sim. Aí se ele pergunta o que eu vou querer configurar aqui, entrar no modo de configuração básica e fazer todas as configurações. Eu entrei aqui só para que você veja que eu posso ligar o roteador pela primeira vez e já começar a fazer as configurações. Não vamos fazer isso. Então agora eu vi que eu zerei o meu roteador e não tenho mais aí nenhuma informação original dele, da configuração como estava ali no meu pacote. Agora eu vou fazer o que manda aqui o meu relatório. Então o nosso roteador voltou ao estágio original, em que ele está com a configuração de fábrica. Tudo aquilo que o pacote Lab1 tinha feito com ele, teoricamente foi desfeito. Então eu vou dar prosseguimento aqui, e aí eu preciso evidentemente entrar no modo de programação novamente. Ele não tem senha, eu removi tudo da memória. E agora, se eu mostrar os comandos ali que eu executei anteriormente, eu não vou ter lá interface configurada. Nenhuma das interfaces está configurada. Nenhuma das rotas que havia anteriormente estão configuradas. Não tem nenhuma rota. Então essa é a resposta do 11 aqui. O que aconteceu? Eu zerei tudo, não tem nada. Vamos dar prosseguimento aqui no passo 12, onde eu tenho configuração no meu Message of Today, o MOTD. Então vamos lá, Configure Terminal. Ele já me diz então que eu posso entrar com os comandos de configuração, um por linha. Eu vou configurar o banner, o MOTD, mensagem que é utilizada quando eu faço login, e vou dizer que o caractere finalizador é um arroba, é o que diz esse comando. Isso aqui é a sintaxe da CLI. Entre com a mensagem de texto, vou colocar como está aqui no nosso relatório, um monte de cerquilha, vou escrever atenção, somente altere a configuração
do que você conhece. Vou dar mais um Enter. Fecho então a minha mensagem. Faltaram uns caracterezinhos ali, mas tudo bem. E aí finalizo com arroba. Pronto, ele gravou. Aí o que acontece? Eu vou ter que sair do modo de edição do meu roteador com exit. Exit, eu saí do modo banner. Agora eu vou sair do modo configure terminal. Beleza. Vou acessar novamente. Olha lá, o nosso Messenger of Today está aqui configurado como a gente fez. Legal? Muito bem. Aí tem uma parte do relatório aqui que são desafios. Experimente executar aqueles comandos que nós já vimos em nossas outras aulas práticas, né? O ping, traceroute, netstat, route, ARP, telnet. E a gente já utilizou, então você pode executar eles lá na janela de comando, né? A gente já fez aqui, por exemplo, o ping, né? Vamos ver aqui um trace route para o ninter.com. Ele vai me mostrar aqui todos os endereços que são utilizados na rota entre o meu computador e o site uninter.com. É isso que a gente fez, ok? Mas também tem uma coisa legal. Aqui dentro do meu Cisco Packet Tracer, eu posso fazer isso com a minha rede. Como? Eu entro aqui dentro do meu PC e vou aqui no meu desktop. Então aqui eu tenho a configuração do meu dispositivo que eu posso fazer. A gente vai aprender a fazer isso. Vou aqui no desktop e vou aqui no Command Prompt. Então eu posso, por exemplo, executar um ipconfig. É bem simples. Tá vendo que não está nada configurado aqui, ok? E aí eu posso conhecer os detalhes da configuração e posso interagir fazendo com que a minha configuração seja feita manualmente ou automaticamente, e configurar todos os parâmetros de interface aqui, ok? Posso finalizar também. E é isso. Muito bem. Uma dica que está aqui no relatório é o seguinte, se você quiser gravar as alterações que você fez, eu recomendo que você utilize a opção Save As, colocando um nome diferente para você não perder esse arquivo de configuração, o nosso pacote aqui do exercício, e poder então utilizá-lo como referência em outras atividades. Então, fica aí uma dica. Eu mandei, por exemplo, depois de configurar, ou como o switch está agora, o roteador está configurado agora, eu venho aqui em File, Save As, e vou gravar ele como lab01-resolvido. Você vai ver que ele já tem ali, eu já tinha gravado anteriormente. No caso, pede para eu confirmar, eu vou gravar sobre esse. Ele passa então a ser aquele arquivo já com as configurações, as alterações que eu fiz, ok? Esta é uma forma de não perder a configuração, não perder aquele pacote. Professor, se eu quiser colocar mais coisa aqui, quiser colocar um switch, então, eu tenho aqui os dispositivos, tenho a conexão, basta inserir esses novos dispositivos e, obviamente, depois eu posso ir fazendo a configuração à medida em que eu queira incrementar a nossa rede. Nós temos outras atividades que nós vamos executar e vamos configurar redes de maior porte e de maior complexidade, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você tenha conseguido realizar todas as atividades. E nós continuamos à disposição através do canal de tutoria. E eu espero que você preencha o seu relatório, agora que você está aí com o seu Notepad com todas as informações necessárias. E compartilhe, discuta com seus colegas lá no fórum que foi criado para essa aula, ok? Muito obrigado então e até uma próxima aula.